E aí pessoal, Fernando aqui da F Pinheiro Autonal. Hoje eu tô passando aqui para falar com vocês, tá? Nesse vídeo, exclusivamente sobre uma coisa que eu já falei, tá? Aqui num dos meus vídeos, só que ele meio que às vezes se perde, né? Em outros assuntos, às vezes que eu tô comentando. Por exemplo, eu comentei aqui, tá? Nos meus últimos dois vídeos, eu citei uma doença, pessoal, que é muito importante de vocês saberem, sabe? Eu gosto de enfatizar muitas vezes as coisas, por quê? Porque eu não quero que o meu cliente amigo, sabe? Que muitas vezes a gente faz muitas amizades, sabe? Nesse círculo de plantas, de robistas aí espalhados pelo Brasil inteirinho. Pô, vem até a mim, sabe? Querer adquirir uma planta que é o sonho da pessoa ter um ácer, por exemplo, um carvalho, sabe, uma conífera diferente, uma planta que, poxa, encante os olhos. Aí eu me sinto na obrigação, sabe, como produtor, pequeno produtor que sou, tá? E também, por sua vez, eu também sou robista, pessoal. É porque eu adoro essas plantas, né? As plantas outonais. Então eu também, sabe, fico assim, poxa, não, eu tenho que passar essas informações para as pessoas, sabe? Porque, poxa, muitas vezes as pessoas não fazem ideia, sabe, do que é essa doença, por que tá dando. Então, pessoal, eu vou tentar assim ser o mais sucinto possível, né? Para não ficar assim muito extenso, visto que eu também já comentei sobre essa doença, né? Que é a Pseudomonas, né? Que é uma doença, pessoal, infelizmente aí no nosso hobby é muito relevante essa doença, tá? Que é uma doença, pessoal, que ela ataca assim, ó, ela ataca galho, ela ataca o tronco aqui principal. Então, o que que é essa doença, definitivamente? Ela é são manchas, pessoal. Dá uma mancha assim, ó, não muito extensa. Vocês fiquem de olho, gente. Fiquem de olho. Pegue assim o vaso, deem uma olhada no corpo da planta. Não fiquem só assim, ó, porque eu sei que a cor da planta hipnotiza, entendeu? Às vezes não deixa a gente ficar atento a outros detalhes. Mas sejam detalhistas. Olhem os galhos, vejam se a planta tá, sabe, saudável. Até mesmo porque assim, ó, aqui, por exemplo, onde eu estou, em Urupema, gente, às vezes chove 3 semanas seguidas, entendeu? Imagina, 3 semanas seguidas chovendo, mas não é chuvinha, não, é chuva torrencial. E essa doença, ela está intimamente associada à umidade, entendeu? Então, assim, a umidade, o que que é? É muita chuva, muita rega, né? Então tem que ter cuidado com esse tipo de situação, gente. Então, assim, ó, rega. Ácer, gosta de muita rega? Não, não gosta. Nem no verão vocês podem regar direto a planta de vocês, tá? Veja, eu tô falando, gente, não tô falando de bonsai. Bonsai também é outra situação, tá? Porque, por exemplo, aqui, ó, eu tô falando de vaso em planta, assim, ó, plantas em vaso, tá? Você tem uma situação com bastante substrato, a planta está numa condição confortável. Acontece o seguinte, a planta, quando ela está num vaso de bonsai, você tem que ter olhos toda hora. Às vezes tem um senhor que eu sigo na Inglaterra, que o nome dele muita gente conhece, é o Peter Chan, tá? Ele, gente, esse verão que passou lá na Inglaterra, ele teve que molhar 9 vezes as plantas dele. Tu imagina o que que é a pessoa regar e estar disponível para regar 9 vezes num único dia. Ele estava desesperado porque fez muito calor, entendeu? Então assim, e tem muita gente que, o que que acontece? Esquece de olhar esses detalhes. Não, gente, ó, dá sempre assim, ó, uma escarificada na terra. A terra tá aqui, muitas vezes ela tem musgo, tem matinho. Esses matinhos eu deixo, eu já expliquei porquê nos meus vídeos anteriores, tá? Vocês deem uma escarificada, porque às vezes a terra tá úmida por cima, mas um pouquinho embaixo aí, às vezes uns 10 milímetros embaixo tá úmida. Aí você chega lá e molha de novo.
Isso aí você está contribuindo para quê? Para aparecer esse tipo de doença. E essa doença, ela é característica de quê? De outono e de inverno, porque é muita água, muitas vezes muita chuva. Aqui, por exemplo, fica chovendo às vezes muito tempo, e é uma chuva gelada, congelada, congela a planta. Aí muita gente vai querer questionar, mas lá nos Estados Unidos, gente, lá nos Estados Unidos os robistas estão perdendo planta pra caramba, entendeu? É muita planta. Por quê? Porque essas variedades aqui que a gente tem, tá? Então são subvariedades. Por isso que o nome, o Acer palmatum, está sempre presente nessas plantas, porque ele é aqui, ó, são plantas enxertadas, né? Então são plantas que são fáceis de cultivar, só que as pessoas têm que se atentar para essas coisas. Se a planta está úmida, por que vai molhar? Mesmo que esteja calor. Né? Então, assim, a Acer é uma planta, por exemplo, eu embalo aqui, claro, né, gente, nunca aconteceu, mas vamos dizer que acontece, tá? De a planta às vezes ser extraviada, a transportadora fica atrás, vai achar 15, 20 dias depois, gente, não tem problema. A Acer é uma planta que suporta muito bem, tá, período de seca. Ela suporta muito bem e ela às vezes até agradece, porque é uma planta, como eu já falei, ela não gosta muito de água. Aliás, planta nenhuma, gente, planta nenhuma gosta de muita água, tá? Planta nenhuma. Por quê? Porque fica ali irritando a planta, fica estressando com essa da podridão, dá diversos tipos de doença, tá? Fumagina também. Então assim, ó, gente, regou a planta. Ou então assim, ó, vocês são robistas. Então tá aqui, ó, a planta tá plantada no vaso, por isso que também eu não recomendo o plantio delas agora nesse período, porque é um período que tá úmido, é frio, aí fica aquele monte de tempo a planta ali parada dentro daquele vaso úmido. Então, gente, não façam isso. Procurem saber. Vejam sempre se as geminhas estão ali, ó, geminha vermelhinha, tá vendo? Isso aqui é para a próxima primavera. Então, assim, ó, não se atentem só à coloração dela. Se atentem também ao fato de que tem galhos, tá? Os galhos, vê se está tudo vermelho. Esse aqui é toda vermelha, ó, a extensão dela, toda vermelha. Essa daqui, ela é assim, ó. É um verdinho aqui, aqui é mais verdinho, não tem mancha nenhuma, tá? Sempre tem que olhar ao redor, porque essa mancha, ela não é uniforme. Às vezes ela tá aqui, mas ela demora, é tipo um câncer assim, sabe? Ela vai tomando conta da planta. E muita gente só vai se perceber disso quando não tem mais jeito. Aí o que você tem que fazer? Se deu aqui nesse pedaço, é fácil. Aí você vem aqui e corta. Não tente tratar com nenhum tipo de remédio, gente, porque aqui no Brasil não tem remédio para essas plantas. E se tiver, tá, a pessoa está fazendo ali experimento. Tá? Tem alguns engenheiros aí que tentam tratar, mas o cara fica ali, ele fica experimentando, entendeu? E sabe, é tipo uma cobaia. Você tem a tua planta aqui, se livra logo desse galho, bota num saco de lixo, ou se der para queimar, tu queima, entendeu? Se bem que é uma bactéria que ela é onipresente, ela está em todos os lugares, mas só afeta a planta, gente. Marquem bem isso. Essas doenças são oportunistas, só atacam plantas que já estejam com problema, debilitado. Então, ou seja, se a planta pegou muita chuva, afetou o quê? O coração da planta. E o coração da planta é o quê? Raiz. Então a raiz, gente, se tem muita água, está afetada e a planta está debilitada. Se está com pouco, se você não está adubando adequadamente, também vai dar problema. Então, assim, tudo é suscetível a planta ter a doença. Então, se vocês tratarem, sabe, rigorosamente certo, não vai dar problema nenhum. Então, assim, você investe numa planta, é uma planta relativamente com um valor agregado aí considerável, que é uma planta que ela demora a crescer, é uma planta com a coloração, pô, magnífica. Então, assim, a gente tem que tratar bem dela, tem que tratar.
Então, gente, é isso. O meu recado é esse, entendeu? Se eu esqueci eventualmente aí de vocês têm algum questionamento que eu eventualmente possa ter esquecido, vocês, por favor, sabe, umas folhinhas aqui maravilhosas, pequenininhas, olha só esse ácer. Olha só isso. Muito bonito, né? Meu Deus, é uma coisa maravilhosa. Natureza é uma coisa incrível, gente. Então, assim, a gente está na nossa mão, gente. Se a gente souber cuidar, a gente tem planta aí para muitos e muitos anos. Então, é isso. Agora, uma curiosidade, gente, antes de terminar o vídeo. Vocês veem que eu já tenho várias plantas já sem folha nenhuma. E esses aqui, no mesmo lugar, é isso que é a natureza. A natureza, ela reserva coisas assim, nuances de cores. E os áceres, os carvalhos têm isso, gente. Aqui fica o ano inteiro assim. A planta fica, ela fica colorida. Aí tem um rosa, sabe? Aqui eu tô na frente de um xixo e tô na frente de um deixojo. Shin deixojo. Então, gente, qualquer coisa é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp, que é 49 99 189 2488. Meu nome é Fernando, vou ter o maior prazer em atender vocês. Ou aqui nos comentários, né? Se não quiserem pelo WhatsApp. Tá bom, pessoal? Então é isso. É uma doença pseudomonas. Podem procurar aí, clicar no Google. Aqui no Brasil não tem informação nenhuma sobre essa doença, gente. Eu acredito que eu esteja sendo o primeiro a tocar nesse assunto. É um assunto que muita gente evita, porque eu não sei por que evitar, porque assim, eu pelo menos quero que os meus clientes e os meus amigos fiquem sempre satisfeitos. Porque se eles pô, é como eu falei no início do vídeo. Tem ali, o cara sonha com a planta daquela, adquire, tava montando um jardim bacana, tudo colorido, de repente vem uma praga dessa, ele não vê e não foi orientado. Por que que não foi orientado? Então assim, eu já estou orientando porque eu quero que todo mundo fique feliz no seu cultivo, né? Tenha planta aí para sempre e não fique toda hora perdendo planta. Não, perder planta porque. Então, assim, ó, Acer, gente, gosta de terra mais seca do que úmida. A umidade aqui do Acer, ele até gosta, mas não encharcado. Encharcado nenhuma planta. Você tá ali úmida, você rega. Tá úmida, você rega. Não, gente, não é assim. Dá aquela escarificadinha, aquela escarificadazinha que eu falei aqui no início, entendeu? Se tiver úmido embaixo, não precisa mais regar. É isso, tá? Gente, um grande abraço, obrigado por assistir aí. Gente, por favor, não esquece de dar aquele like aí para poder o meu canal ter relevância e uma informação importante como essa chegar a mais pessoas, gente. Tá bom? Um grande abraço, fiquem todos com Deus aí. Valeu.